Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um dia, do estudo da playlist desse livro Boa Nova, livro querido que nos alegra, que nos traz tantos esclarecimentos e consolos aos nossos corações, quando nos traz passagens do Evangelho de Jesus, trabalhando com seus discípulos junto aos sofredores e aflitos. Hoje iremos fazer a leitura da lição número 11, o Sermão do Monte, e como sempre pedimos a Deus, pedimos a Jesus as bênçãos do entendimento, da compreensão, as bênçãos, Senhor, da fraternidade em nossas casas, da saúde, da alegria em termos do Teu Evangelho em nossas vidas, Senhor. Tanto temos a agradecer. E pedimos também pelos corações queridos e por outros corações que muitas vezes ainda não aprenderam a pedir e a rogar pelo Teu auxílio, pelo Teu socorro. Que essas vibrações poderosas estejam junto a nós e a todos os outros, Senhor. A todos os outros possam sentir vários espaços, locais, essas vibrações maiores do Teu consolo. E o autor nos diz assim: que difundidas as primeiras claridades da Boa Nova, todos os enfermos e derrotados da sorte, habitantes de Corazim, Magdala, Betsaida, Dalmanuta e outras aldeias importantes do lago, enchiam as ruas de Cafarnaum em turbas ansiosas. Os discípulos eram os mais visados pela multidão por motivo do permanente contato em que viviam com o seu mestre. De vez em quando, Filipe era assaltado em caminho por uma onda de doentes. Pedro tinha a casa rodeada de criaturas desalentadas e tristes. Todos queriam o auxílio de Jesus, o benefício imediato de sua poderosa virtude. Aos primeiros dias do apostolado, um pequeno grupo de infelizes procurou Levi, vamos lembrar Mateus, na sua confortável residência. Mateus era um funcionário da coletoria, então ele tinha uma confortável residência. Desejavam explicações sobre o Evangelho do Reino, de modo a trabalhar com mais acerto na observância dos ensinamentos do Cristo. E o coletor da cidade manifestou certa estranheza. Afinal, disse ele aos infortunados que o procuravam, o novo rei congregará todos os corações sinceros e de boa vontade que desejam irmanar-se como filhos de Deus. Mas, que podeis fazer na situação em que vos encontrais? Qual a situação deles? Infortunados, que foram lá buscar ele. O que vocês podem fazer? E dirigindo-se a 3 deles, seus conhecidos pessoais, falou convicto: que poderás realizar, Lisandro, aleijado como és? E tu, Áquila, não foste abandonado pela própria família sob o peso de sérias acusações? E tu, Pafos, acaso edificaria alguma coisa com as tuas atuais aflições? Os interpelados entreolharam-se cabisbaixos e humilhados. Somente então chegavam a reconhecer as suas penosas deficiências. A palavra rude de Levi os despertara. Tomara-os uma dor sem limite. Jesus dissera nas suas pregações carinhosas que seu amor viera buscar todos que se encontrassem em tristeza e em angústias do coração. Quando o mestre chegara, haviam experimentado a restauração de todas as energias. Jubilosos guardavam as suas promessas
relativamente ao Pai justo e bom, que amava os filhos mais infelizes, renovando nos corações as esperanças mais puras. Achavam-se exaustos, mas a lição de Jesus lhe trouxeram um novo consolo às almas desamparadas de qualquer conforto material. Queriam ser de Deus, vibrar com a exaltação das promessas do Cristo. Porém, a palavra de Levi novamente os arrojara à condição desditosa. O grupo de pobres infortunados retirou-se em desalento. No entanto, o mestre pregaria no monte aquela tarde e, quem sabe, ministraria os ensinamentos de que necessitava. Questão da palavra, né? Quando a gente rouba do outro a esperança. Nós às vezes podemos ser um ladrão da esperança, ladrão do otimismo, quando tira do outro essa possibilidade. Decorrido alguns instantes, Jesus, em companhia de André, deu entrada em casa de Levi, onde se puseram os três em animada palestra. O coletor, a certa altura da conversação, a sorrir ingenuamente do que tinha feito, relatou a ocorrência, terminando alegremente sua exposição com estas palavras: que conseguiria o evangelho do reino com esses aleijados e mendigos? Mas, lembrando de súbito que os demais companheiros eram criaturas pobres e humildes, ali estavam pescadores, acrescentou: é justo esperemos alguma coisa dos pescadores de Cafarnaum. São homens fortes e desassombrados, e o bom trabalho lhes cabe. Agora, não vejo, porém, como aceitar a contribuição desses desafortunados e vencidos que nos procuram. Vencidos. E Jesus fixou o olhar do discípulo com profundo desvelo e falou com bondade, batendo-lhe levemente no ombro. No entanto, Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Se o Evangelho é boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e herdados da imensa família humana? Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. E como é verdade, não é? Nas derrotas, a criatura ouve mais alto a voz de Deus. Buscando os oprimidos, aflitos, caluniados, sentimos-los tão unidos ao céu nas suas esperanças, que reconhecemos na coragem tranquila que revela um sublime reflexo da presença de nosso Pai em seus espíritos. Já observaste algum vencedor do mundo com mais alta preocupação do que a defender o fruto da sua vitória material? Os vencedores do mundo, porque estava falando dos vencidos. E os vencedores? O que eles se preocupam em defender? A não ser suas próprias conquistas materiais. Levi sentia-se comovido e, aproveitando a pequena pausa que se fizera, exclamou algo desapontado: mas, Senhor, minhas observações partiram tão só do meu intenso desejo de apressar a supremacia do Evangelho entre os que governam o mundo. Eles queriam Jesus falando para os vencedores, porque os vencedores podem, na cabeça das pessoas, fazer mais coisas, porque eles têm poder, Então eles queriam a supremacia ali do Evangelho, apressar aquilo ali, falando para os outros. E aí Jesus, do Evangelho entre os que governam no mundo. Jesus falou: quem governa o mundo é Deus, afirmou o mestre convictamente. E o amor não age com inquietação. Olha como isso é profundo. O amor não age com inquietação. Como precisamos trabalhar esse pensamento, Agora, imaginemos, Levi, que os triunfadores da terra viessem até nós, ensarilhando-se suas armas exteriores. Figuremos alguns generais: comando,
chegando a Cafarnaum com seus troféus numerosos e sangrentos, afirmando-se desejosos de aceitar o Evangelho do Reino de Deus e oferecendo-se para cooperar em nosso esforço. Então ele começou a imaginar. Certamente trariam consigo legiões de guardas e soldados, funcionários e escribas, carros de triunfos, espadas e prisioneiros. Começariam protestando contra as nossas pregações pela estrada desataviadas da natureza. Por não estarem no íntimo desarmados das vaidades das vitórias, edificariam suntuosos templos de pedra em cuja construção lutariam duramente por hegemonias inferiores. Uns desejariam palácios soberbos, outros empreenderiam a construção de jardins maravilhosos. Recordando a ação das espadas mortíferas, talvez pretendesse disputar a ferro e fogo o estabelecimento do reino de Deus, exterminando-se reciprocamente por não cederem uns aos outros em seus pontos de vista, desde que cada vencedor se julga no mundo com a maior soma de direitos e de importância. A pretexto de lutar em nome do céu, espalhariam possivelmente incêndios e devastações em toda a terra. E seria justo dever trabalhássemos por cumprir a vontade do nosso Pai, aniquilando seus filhos, nossos irmãos? E não é assim mesmo que acontece quando chegam aquelas criaturas ainda tão presas, das suas vaidades, das suas ideias de poder, para tratar das coisas de Deus? A luta se instaura e começam a aniquilar aqueles que não pensam igual a eles. E aí a gente começa a parar para pensar, como é que Jesus deve ter sido difícil mesmo explicar aos corações o seu reino, um reino de paz, de amor, de misericórdia. Então o apóstolo ouvia assombrado em face da profundeza de sua argumentação e o mestre continuou. Até que a esponja do tempo absorva as imperfeições terrestres, através de séculos de experiência necessária, várias reencarnações, os triunfadores do mundo são pobres seres que caminham por entre tenebrosos abismos. Esses são os vencedores do mundo. Caminham assim, tenebrosos abismos. É imprescindível, pois, que atentemos na alma branda e humilde dos vencidos. Para os seus corações, Deus carrega bênçãos de infinita bondade. Esses, os vencidos, quebraram os elos mais fortes que os acorrentavam às ilusões e marcham para o infinito do amor e da sabedoria. O leito de dor, a exclusão de todas as facilidades da vida, a incompreensão dos mais amados, as chagas e as cicatrizes do espírito são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. Levi, é necessário amemos intensamente os desafortunados do mundo. Suas almas são a terra fecunda pelo adubo das lágrimas e das esperanças mais ardentes, onde as sementes do Evangelho desabrocharão para a luz da vida. Porque a boa nova, a palavra para ser plantada, qual o melhor coração para aceitar? Aquele que ainda está caminhando, preso às ilusões do mundo, nos seus abismos, nos seus prazeres, ou aqueles outros onde não tem mais nada, eles se sentem ali vencidos, incompreendidos. Como é que é esse coração?
esse coração é uma terra fecunda, porque foi retirado desse coração se ele não se rebelar. Vamos deixar isso claro, né? Não entrar na casa da rebeldia. Se ele for resignado, essas pedras maiores foram retiradas. Então é um coração mais fácil de semear a palavra de Deus. E vão desabrochar para a luz da vida. Eles saíram das convenções nefastas e dos enganos do caminho terrestre, bem dizem do nosso Pai, como sentenciados que experimentassem no primeiro dia de liberdade o calor reconfortante do sol amigo e radioso que os seus corações haviam perdido. É também sobre os vencidos da sorte, sobre os que suspiram por um ideal mais santo e mais puro, que as vitórias fáceis da terra, que o Evangelho assentará suas bases divinas. André e Levi escutavam de olhos úmidos os conceitos do Senhor, cheios de sublimada emoção. Nesse ínterim chegaram Tiago, João e Pedro, e todo o grupo se dirigiu alegre para um dos montes próximos. O crepúsculo descia num deslumbramento de ouro e brisas cariciosas. Toda a natureza, né, ali naquela expectativa da fala do Cristo. Ao longo de toda a encosta cotovelavam-se a turba imensa. Muitas centenas de criaturas se aglomeravam ali, a fim de ouvirem a palavra do Senhor dentro da paisagem, que se aureolava dos brilhos singulares de todo o horizonte, pincelado de luz. Eram velhinhos trêmulos, lavradores simples e generosos, mulheres do povo agarradas aos filhinhos. Entre os mais fortes e sadios, viam-se cegos e crianças doentes. Homens maltrapilhos, exibindo as verminas que lhe corroíam as mãos e os pés. Todos se comprimiam ofegantes. Ante seus olhares felizes, a figura do Mestre surgiu na eminência enfeitada de verdura, onde perpassavam brandamente os ventos amigos da tarde, deixando perceber que se dirigia aos vencidos e sofredores no mundo inteiro, e como que esclarecendo o espírito de Levi, que representava a aristocracia intelectual entre os seus discípulos, na sua qualidade de cobrador dos tributos populares, Jesus pela primeira vez pregou as bem-aventuranças celestiais. Sua voz caía como um bálsamo eterno sobre os corações desditosos. Bem-aventurados os pobres e os aflitos. Bem-aventurados os sedentos de justiça e misericórdia. Bem-aventurados os pacíficos e os simples de coração. Por muito tempo falou do reino de Deus, onde o amor edificaria maravilhas perenes e sublimadas. Suas promessas pareciam dirigidas ao incomensurável futuro humano. Do alto do monte soprava um vento leve, em deliciosas vagas de perfume. A brisa da Galileia se havia impregnado da virtude poderosa e indestrutível daquelas palavras, e obedecendo a uma determinação superior, iam espalhar-se entre todos os aflitos da terra. Como ele nos disse antes, como sentenciados que experimentassem no primeiro dia de liberdade o clarão reconfortador do sol amigo e radioso. Quando Jesus terminou a sua locução, algumas estrelas já brilhavam no firmamento, como radiosas bênçãos divinas. Muitas mães sofredoras e oprimidas, com suave fulgor dos olhos, lhe trouxeram os filhinhos, para que ele os abençoasse. Anciãs de frontes nevadas pelos invernos da vida lhe beijavam as mãos. Cegos e leprosos rodeavam-no com um semblante sorridente e diziam:
Bendito seja o Filho de Deus. Jesus acolheu-os, satisfeito, enviando a todos o sorriso de sua afeição. Levi sentiu que naquele crepúsculo inovidável, uma emoção diferente lhe dominava a alma. Havia compreendido os que abandonam as ilusões do mundo para se elevarem a Deus. Observando as filas dos humildes populares que se retiravam, tomados de imenso conforto, o discípulo percebeu que os pobres amigos que o visitaram à tarde desciam um monte, abraçados, com uma expressão de grande ventura, como se os animasse um júbilo sem limite. O coletor de Cafarnaum aproximou-se e o saudou transbordante de alegria, compreendendo que o ensino do Mestre, em toda a sua luz, abrangia o porvir infinito do mundo, o futuro infinito do mundo. Grande esperança, indefinível paz lhe haviam penetrado o âmago do ser. No dia imediato, o ex-publicano abriu suas portas a todos os convivas daquele crepúsculo memorável. Jesus participou da festa, partiu o pão e se alegrou com eles. E quando Levi abraçou o aleijado Lisandro com sinceridade de sua alma fiel, o mestre contemplou, enternecido, e disse: Levi, meu coração se rejubila hoje contigo, porque são também bem-aventurados todos os que ouvem e compreendem a palavra de Deus. A mensagem lindíssima, né? Que possamos nós sermos bem-aventurados por buscarmos a palavra de Deus, por buscarmos ouvir e compreender com a boa vontade das nossas mentes e dos nossos corações essas palavras divinas, inesquecíveis, essa bússola sublime que nos direciona para onde caminhar. A Boa Nova, o Evangelho, é justamente essa luz orientadora. Que sejamos todos nós bem-aventurados por recebermos essas dádivas em nossos corações. Que Deus assim nos abençoe. Que Jesus, com o seu terno olhar, com a sua vibração maior, nos envolva a todos nesses momentos e que possamos prosseguir sempre fiéis ao coração do Mestre Jesus. Graças a Deus, muita paz a todos nós.